Olá e boas-vindas a mais esta análise aprofundada. Olha, vamos mergulhar direto no assunto porque o que a gente vai explorar hoje é simplesmente fascinante. Nós vamos falar sobre um dos elementos mais essenciais e, sinceramente, mal compreendidos na gestão de pessoas: a empatia. A gente costuma pensar nela só como aquele abraço caloroso ou um sentimento de pena, né? Mas a verdade é que considerar empatia é conectar com as pessoas e respeitar as suas diferenças totalmente sem julgamento. E no mundo do trabalho, para quem lidera ou presta consultoria, a empatia é uma ferramenta cognitiva proativa, algo super técnico. É, na verdade, um escudo intelectual fortíssimo para proteger a produtividade e a saúde mental das equipes hoje em dia. Para começar a desvendar como isso funciona na prática, a gente se depara com uma grande pergunta. Por que aquele talento incrível, aquela pessoa que sempre entrega tudo perfeitamente, de repente perde o brilho? O negócio é que o esgotamento não é um interruptor que alguém vai lá e simplesmente desliga. É um processo. E a parte mais perigosa, o burnout quase nunca chega tocando sirene ou anunciando grandes crises. Muito pelo contrário, ele vai se manifestando no dia a dia através de sintomas super silenciosos que a gente acaba ignorando na nossa rotina maluca. E que sintomas são esses, afinal? A gente está falando de coisinhas muito sutis. Sabe aquela câmera que estava sempre ligada nas reuniões e de uma hora para outra está sempre desligada? Ou aqueles pequenos erros, errinhos bobos em relatórios que costumavam ser impecáveis? Ou até mesmo o silêncio repentino daquela pessoa que adorava debater ideias com a equipe? Pois é, a falta de um olhar clínico para esses padrões é exatamente o que deixa um probleminha contornável virar um diagnóstico clínico super grave e um baita afastamento médico. Então, vamos entrar no nosso primeiro ponto, o paradigma da empatia, indo além da emoção. Olha só, para a prevenção funcionar de verdade, a gente precisa redefinir o que é ser empático no ambiente de trabalho. Ninguém quer transformar o escritório numa sessão de terapia de grupo, não é isso. É sobre adotar uma mente analítica. Tem uma diferença muito clara aqui. Do lado esquerdo, a gente tem a empatia emocional, que é, literalmente, sentir a angústia do outro, o famoso sofrer junto. Mas o grande trunfo da gestão moderna está ali do lado direito, a empatia cognitiva. Isso não é ser engolido pela emoção da pessoa, mas sim usar a sua capacidade intelectual para entender a lógica, o contexto, o porquê daquilo está acontecendo. É a habilidade de entender o cenário e não apenas sentir a dor. Em essência, a empatia cognitiva é uma habilidade de leitura de cenário. É um conceito super validado que foi popularizado por gigantes da psicologia, como Daniel Goleman e o Paul Ekman. É a capacidade de tentar ler ativamente o estado mental do outro. E o ponto-chave aqui é que essa é, sem dúvida, a ferramenta número 1 para identificar o esgotamento muito antes da coisa toda sair do controle. É prevenção pura e estratégica. Avançando para o nosso próximo tópico, conexão sem julgamento. Os pilares da compreensão. Como a gente conversou no começo, lembrar que a empatia é conectar com as pessoas e respeitar suas diferenças sem julgamento é fundamental. A gente precisa olhar para o indivíduo como um todo. E como a gente consegue essa conexão toda sem cair na armadilha de julgar as atitudes de cara? Com 3 pilares. O primeiro é a tomada de perspectiva, que é o exercício de levantar da sua cadeira e tentar enxergar os prazos e metas com os olhos do outro. O segundo é a neutralidade analítica. E atenção, porque essa é a chave de ouro. Entender a desmotivação de alguém não significa que você tem que ficar desmotivado também. É entender o problema mantendo a mente clara e objetiva para poder ajudar de verdade. É isso que permite respeitar e conectar sem julgar. E o terceiro pilar é a curiosidade genuína. Basicamente, perguntar muito mais e supor muito menos. E na prática, como é que fica? Isso vira um processo de 3 passos. O passo 1 é a observação de padrões, que é justamente sacar aquelas mudanças de comportamento, como o sumiço nas reuniões. O passo 2 é a escuta ativa diagnóstica, é ouvir o que não está sendo dito em voz alta sobre sobrecarga ou conflitos. Ler as entrelinhas, sabe? E o passo 3 é a ação preventiva. Com a informação na mão, quem lidera pode ajustar prazos, mudar cargas de trabalho ou dar um suporte antes do elástico arrebentar. Chegamos então à taxonomia da prevenção, desenvolvendo a habilidade. Aí você pode se perguntar, tá, mas como eu transformo essa ideia meio abstrata em algo que dê para treinar na empresa? A gente pode usar a famosa taxonomia de Bloom. É uma escadinha do aprendizado. Na base, a gente tem o nível lembrar, onde o líder só consegue reconhecer a teoria, os sintomas de burnout. Depois, a gente sobe para o aplicar, que é quando aquelas conversas de feedback e as reuniões de 1 a 1 param de ser só sobre bater meta e passam a investigar o contexto da pessoa. Aí a coisa fica mais complexa no analisar, onde o gestor começa a ligar os pontos, tipo correlacionar uma queda de performance com uma mudança de software ou um problema familiar. E no topo, a gente tem avaliar e criar,
que é literalmente construir uma cultura inteira de segurança psicológica, onde todo mundo monitora o bem-estar e se sente seguro para ser vulnerável. Para a gente visualizar isso melhor, vamos dar uma olhada no caso do consultor, uma aplicação no mundo real. Porque convenhamos, teoria é linda, mas a gente precisa ver isso funcionando no calor do momento, né? Imagina a situação do Ricardo. Ele é um baita consultor sênior, hiper detalhista, sempre pontual, daquelas pessoas em quem você confia de olhos fechados. Mas de repente, nas últimas 2 semanas, um mistério. O Ricardo começa a entregar coisas com erros infantis e não liga mais a câmera. A performance dele simplesmente desaba do nada. E é aqui que mora o perigo, porque a liderança tem 2 caminhos. Do lado esquerdo, a abordagem sem empatia cognitiva. O foco fica só no resultado. Ricardo, você tá errando muito, dá seu jeito aí. A pressão sobe. E o que acontece? O cortisol dele vai lá pro teto e ele entra em burnout. Fim de jogo. Mas olha o lado direito, com a empatia cognitiva. O gestor entra com curiosidade genuína, foca no contexto. O Ricardo é excelente, o que mudou? Investigando, descobre que o Ricardo estava fazendo o trabalho dele e de um colega que tinha saído da empresa, tudo sozinho e calado. Tarefas redistribuídas, problema resolvido. Essa historinha nos traz para essa frase que é um verdadeiro divisor de águas. Enxergar o erro como um sintoma, não como uma falha de caráter. Quando a gente trata a equipe com essa empatia focada em conectar sem julgar logo de cara, a gente respeita a complexidade do que a pessoa está vivendo. E, no fim das contas, essa postura salva tanto a cabeça do colaborador quanto um talento gigantesco para a própria empresa. O que nos leva para o nosso último pilar, a nova liderança, mudando o paradigma. Aplicar empatia cognitiva transforma a cultura inteira de uma empresa. Mas a gente precisa quebrar alguns paradigmas bem velhos. Primeiro, parar de chamar o baixo desempenho de preguiça e passar a ver se a pessoa não está esgotada pelo ambiente de trabalho. Segundo, acabar com essa história de que pedir ajuda é frescura. Não é? É um alerta de risco psicossocial real. E terceiro, e talvez o mais importante, esquecer aquele papo de eu trato todo mundo igualzinho. A verdadeira empatia exige liderar com equidade, ou seja, dar suporte respeitando as diferenças e as necessidades únicas de cada um, sem colocar todo mundo na mesma caixa. E para quem quer continuar estudando e se aprofundando nisso, tem um material riquíssimo por aí. A gente recomenda muito os livros Inteligência Social e Foco, do Daniel Goleman, que são super embasados em ciência. O brilhante A Organização Sem Medo, da Amy Edmondson, que é basicamente a Bíblia da segurança psicológica. E claro, os estudos incrivelmente impactantes da Brené Brown sobre conexão humana, vulnerabilidade e empatia. Para a gente fechar a análise de hoje, eu deixo uma provocação para todo mundo pensar. Quantos sinais silenciosos de burnout estão passando totalmente despercebidos agora mesmo, na sua equipe, nos seus colegas ou até em você? A empatia cognitiva é uma competência estratégica de proteção. A gente não pode cruzar os braços e esperar o colapso bater na porta para tomar uma atitude. A gente precisa ler os cenários hoje com um olhar afiado, analítico e muito humano. Muito obrigado por acompanhar a gente em mais esta exploração. E até a próxima!